E aí chega um momento em que essa pessoa não entrega mais. Demissão é um tema que dói muito nas pessoas. Existem várias formas, né, de chegar numa demissão. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline. Meu nome é João. E meu nome é Marcelo Germano. E há quanto tempo a gente não tá juntos, né, Pois João? Aline, que saudade! Desde o podcast número 20, que a gente não faz podcast juntos, bem bonitinhos. Exatamente, podcast 20, que foi incrível, que foi o podcast Mostro ou Não Mostro os Números para os Meus Funcionários. Ixi, deu bochicho isso aí, né? Deu. Deu xixo, criou um movimento, as pessoas começaram a mostrar o número, começaram a fazer o quê, Marcelo? Bater o quê? Bater meta, né? Bater meta. Porque mostraram os números na imersão 25 agora. Foi um dos desafios que a gente lançou e teve muita gente que chegou com resultado muito por conta dessa ação. Que massa. Isso aí. Muito massa. E o tema de hoje? E o tema de hoje a gente vai falar... Uau. Ó, a gente sempre escuta todas as pessoas que mandam direct pra gente, que compartilham os nossos vídeos, que faz um monte de coisa aqui com os nossos podcasts, e a gente escolhe essas pessoas que mandam uma mensagem pra gente. E o tema de hoje é O tema de hoje é pauleira, né? É pauleira. Olha o gatilho aqui, olha o gatilho mental. Por favor, gente, não me convidem para tomar café. E o tema de hoje Mas calma aí, Eline, antes de falar o tema de hoje, você que tá aí, tá no YouTube, tá no Spotify, dá um like, dá um gostei, compartilha com um amiguinho, com um amigo empresário, manda esse link aí do Spotify para toda a tua lista do WhatsApp que é empresário, ou se você é funcionário, manda pro chefe, enfim. Antes de vocês saberem qual é esse tema, dá um gostei aí pra gente, compartilha. Isso. No YouTube dá um gostei e compartilha, porque se você estiver no YouTube e dar um gostei, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar ele para mais pessoas. Exatamente. Então, Bom, e quando você faz isso e manda uma mensagem pra gente, a gente faz o que a gente vai fazer agora. Falar de um tema que mandaram pra gente. Qual que é o tema? Eu falo agora? Fala. O tema de hoje é como demitir um funcionário. Como demitir um funcionário? E tem bastante pano pra manga pra falar né? desse assunto aqui. Bastante. Barriga. Bastante. Ixi, dá pra falar bastante coisa sobre como demitir Já um demitiu funcionário, muito, né? Marcelo? Bastante. Espero Nossa. não entrar nessa Bastante. lista. Tu lembra da tua primeira demissão da tua vida? Ficou marcada? Ficou. As primeiras, nossa. Sério? Era assim, porque eu falava assim, vou demitir essa pessoa, né? Aí eu ligava pro contador, assim, falava assim, na época, né, não tinha DP, não tinha RH. Aí ligava pro contador, faz a carta de demissão do fulano. Aí fazia a carta, eu pegava a carta, chegava de manhã e falava, vou demitir. Aí quando chegava de manhã, eu preparava um dia antes. Aí chegava de manhã, eu falava assim, não vou demitir logo de manhã. Aí quando chegava de manhã, chegava tremendo, dormia já com medo, né? Chegava tremendo, aí não demitia de manhã. Não, depois do almoço. Aí depois do almoço não demitia. Aí aconteceu alguma coisa legal aquele dia, eu já... Era o que eu precisava para mudar de ideia, né? Uhum. Aí não, ou se não falava, vou no fim da tarde. Aí no fim da tarde arrumava uma desculpa, não demitia. Aí ligava pro contador e falava, faz amanhã que amanhã eu faço. E aí às vezes eu mandava fazer 5 vezes de novo a carta, né? Porque você tem que mudar a data para poder demitir. Então era um negócio muito difícil demitir, porque você lida com muitas questões emocionais. Ao longo do tempo, né? Você vai desenvolvendo o músculo de fazer isso. E existe um método pra demitir, Marcelo? Existe alguma forma? Vamos lá, né? Método? Um método. A demissão em si, o momento que você chega lá, você pode fazer de diversas formas, né? Mas o importante não é o momento que você chega lá para demitir, é o que aconteceu antes, tá? Legal. É tudo o que aconteceu antes. Então, vamos lá. Antes de falar de demissão, eu preciso falar qual que é o papel do líder. Qual que é o papel do líder, Marcelo? Desenvolver as pessoas. E se as pessoas não se desenvolvem? Pode ser duas coisas, né? Ou porque as pessoas não querem se desenvolver, ou porque o líder foi negligente, ou de Não alguma fez o papel maneira dele, não né? fez o papel dele de líder. Exato. Então, hoje eu recebi na minha caixa de perguntas uma pergunta assim, né? A advertência por escrito funciona? Eu nunca recebi uma. Eu recebi uma caixa de perguntas. Eu nunca também. A advertência por escrito funciona? Vamos lá. Para chegar no momento que você tem que fazer uma advertência por escrito, é porque, né, o engajamento já não existe, o comprometimento já não existe, estão acontecendo coisas, né, que provavelmente vai contra os valores da empresa ou contra o que o empresário acredita que, ou o líder, né, acredita que seja correto para chegar nesse momento. Até porque
Você vai lá, vamos dizer como funciona a lei, porque a lei é uma coisa, né? O dia a dia, como a gente lida com os colaboradores, o que faz chegar à demissão é outra, né? Você faz uma advertência verbal, a lei fala, faz uma advertência verbal, depois da advertência verbal uma por escrito, depois por escrito uma suspensão, depois da suspensão justa causa, certo? Uhum. Cara, para você chegar nesse momento de fazer uma advertência escrita, é porque todo o resto já não está funcionando. Então é sinal de que a cultura da empresa, de uma maneira ou de outra, ela não está forte. Uhum. Sempre a cultura, né? É sinal de que não existe engajamento, porque o que leva a uma advertência por escrito? Né? É uma sequência de feedbacks, de correção, de melhoria que não foram atendidas, né? Mas o por escrito não é só isso, não, né? Uhum. Mas no mínimo ele já foi advertido verbalmente e não melhorou, no mínimo, né? Isso, mas assim, você não vai dar uma advertência por escrito, para um colaborador, ele não entregou um projeto no dia certo. Especifica uma situação que a advertência por escrito uma insubordinação, uma falta injustificada, uma saída injustificada, esse tipo de coisa são os comportamentos que você vai lá e faz uma advertência por escrito. Se esse comportamento se repete, são comportamentos objetivos, né? Se esse comportamento se repete, aí você dá uma suspensão. Se isso se repete, você demite por justa causa. É que assim, atrasado também. Chegar atrasado também. Quando esses elementos acontecem na empresa, eu entendo que é falta de engajamento, né? É claro, para mim é claro e evidente, quando um empresário está fazendo muita advertência por escrito, é porque não tem engajamento. Se não teve engajamento, então ele não tem uma cultura de engajamento. Então já para mim é sinais de ruptura na cultura. E também de liderança, porque o engajamento, 70% do engajamento depende do líder. Então se não tem engajamento, 70% da responsabilidade é o líder. Então, como demitir, né? Então a primeira coisa é entender o seguinte: o líder, no processo dele de desenvolver pessoas, porque o papel do líder é desenvolver as pessoas. É lógico, eu falo, o líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Então ele precisa bater meta. Ele tem um colaborador, ele tem que ter clareza de onde esse colaborador quer chegar, clareza da função, tem que estar preparando essa pessoa para executar a função e tem que estar acompanhando e desenvolvendo essa pessoa para realizar os objetivos. É lógico que antes disso ele tem que contratar a pessoa certa, porque não adianta contratar de qualquer jeito e querer ajustar. Então tem bastante coisa envolvida nesse processo. Contratou a pessoa certa, de acordo com os valores, checou se a pessoa tem competência ou não, está trabalhando as competências técnicas, as comportamentais. Contratou de acordo lá com o podcast 5, né? Que a gente explica exatamente como contratar um funcionário certo. Isso. Aí, beleza. No processo de liderança, né, você tem duas coisas que são chaves para dar uma resumida, né? Então você vai ter que fazer os feedbacks de reconhecimento, né? Que é não só fazer um elogio para o colaborador, conforme ele vai fazendo as coisas bem feitas, mas ao longo da jornada você está lá e falando, olha, você está no caminho certo, estamos evoluindo, dentro do nosso plano de carreira que você pode evoluir desse jeito. Ele está fazendo ali o 1 a 1, né, que a gente fala, as conversas individuais de desenvolvimento do colaborador, quando as coisas estão indo certo? E os reconhecimentos. Por outro lado, todo ser humano precisa... Né, no feedback o de feedback, qual que é? 11. No podcast número 11 a gente falou do tá quente ou tá frio, né, do feedback. Então, ao longo desse desenvolvimento, você vai ter que fazer feedbacks para a pessoa entender que ela está se afastando do objetivo, está chegando no objetivo. Mas junto com isso você tem que inspirar, você tem que motivar, você tem que dar clareza para a pessoa de onde você quer chegar, por que aquilo é importante. Tudo isso é papel do líder. Certo? Então você está fazendo isso. Aí ele tem algum comportamento que é o comportamento que não é adequado por algum motivo. No podcast lá a gente fala como dar o feedback. Você deu o feedback. Qual que é o objetivo do feedback? Desenvolver a pessoa. Exato. A pessoa ele fala, nossa, eu estou falhando aqui, ainda bem que você me falou, porque eu tenho oportunidade de se desenvolver, certo? Aí eu tenho oportunidade de desenvolver. Beleza, estou no meu papel de líder, que é desenvolver as pessoas, ter gente boa no meu time. Quando eu tenho gente boa no meu time, eu vou ter que reter, políticas de retenção, tenho que treinar ela, tenho que desafiar ela, e dependendo do caso, eu tenho que promover essa pessoa e reconhecer ela
através da meritocracia. Meritocraticamente. Eu não consegui pensar na palavra. Eu não sei nem se está certa, mas meritocraticamente então, você tem que ter a isso? meritocracia, né? A recompensa da pessoa que está entregando, está fazendo, está se desenvolvendo e esse tipo de coisa. Então ele está lá naquele quadrante. A pessoa com um comportamento adequado e alto desempenho. Então essa pessoa, você tem essa política. Aí eu vou ter o quadrante totalmente oposto. A pessoa que não tem desempenho, baixo desempenho e comportamento inadequado. Quando eu tenho essa pessoa, eu tenho que olhar e falar, bom, eu contratei certo, eu contratei errado. A pessoa sabe o que é esperado dela do trabalho, ela não sabe o que é. Eu venho fazendo os alinhamentos ao longo do tempo, mostrando com clareza, onde ela está acertando, onde ela está errando. Fiz tudo isso. Fiz toda a minha parte, fiz os reconhecimentos quando ela fez as coisas boas, dei o feedback. O ambiente que eu proporciono para ela trabalhar é o melhor ambiente possível, a cultura da empresa é boa, os meus valores e os valores da empresa se encaixam com os valores. Então, quando você olha e fala assim, eu fiz a minha parte primeiro, só que mesmo eu fazendo a minha parte, essa pessoa tem um baixo desempenho e o comportamento dela não vai de acordo com os valores da empresa, né? Então, você, como líder, você tem que ir e demitir essa pessoa. Eu sempre falo o seguinte, se você demitir o cara é pego de surpresa... Tem alguma coisa errada. É falha de liderança. É falha de liderança, tá? Então, aqui, quando eu tenho essa situação, baixo desempenho, comportamento inadequado, demissão. A gente já vai falar da forma de demitir, certo? Eu tenho outras situações. Eu tenho uma situação de... esse cara... O comportamento dele é adequado. Né? Excepcional. Excepcional o comportamento, só que o resultado não aparece. No final do mês o resultado não aparece. Ou seja, excelente comportamento, tá? Mas resultado não acontece. O desempenho não é bom. Bom, eu vou utilizar da minha liderança, do feedback, de mostrar o caminho, de fazer mentoria, de fazer junto para ver como que é, de treinar essa pessoa, ou dentro da empresa, ou fora, um treinamento eu treinando a pessoa, ou mandando ela fazer um treinamento fora, para ver se o desempenho aparece. Outra coisa que pode acontecer é, será que esse cara não está no lugar errado? Será que esse cara não tem potenciais para fazer outra coisa e está no lugar errado, já que o comportamento, o mindset, o modelo mental, porque... O comportamento, ele deriva do mindset, do modelo mental, deriva do que você acredita. Então, se você acredita que o que você está fazendo vale a pena, você tem um comportamento. Se você acredita que, essa empresa aqui está me sacaneando, esses caras aqui são uns FDP e não sei o quê, você vai ter outro comportamento. Sim, com certeza. O comportamento, ele vem da tua mentalidade, de como você vê o mundo, de como você acredita. Então, se ele tem o mindset que vai fazer com que ele tenha os comportamentos adequados e não teve resultado, o teu papel é desenvolver esse cara. E aí você vai desenvolver esse cara para ele já tem um comportamento, ele vai ter alto desempenho, certo? Como que você desenvolve o cara? Treinamento, coaching, conversas duras, conversas difíceis, mostrar que você está ali para a pessoa, dedicando tempo para desenvolver essa pessoa. No podcast 14 a gente fala como desenvolver seus funcionários. Isso. Ou às vezes você mudou esse cara de posição e o resultado apareceu. Beleza, você não precisa fazer nada. Agora, você fez tudo isso e o resultado não aparece. É muito interessante tu falar sobre isso de o líder tentar, né? Tentar para tirar essa pessoa, para fazer ela desenvolver e dar resultado e não vir o resultado ou não vir o comportamento até, né? Que às vezes você tenta, né? Salvar. Sim. Eu fiz alguns benchmark com alguns líderes, alguns gerentes de outras empresas, principalmente da área comercial. E todos eles trouxeram uma perspectiva de... Eu perguntava, como é que é pra você quando você precisa demitir alguém? Me conta, como é que é a tua experiência? Porque até hoje eu não demiti ninguém ainda. Na minha experiência eu ainda não demiti. E eu perguntei, como é que é pra você? Esse dia vai chegar. Eu sei que vai chegar, Marcelo. Eu sei, que bom que tem um podcast como esse pra me ajudar, né? Mas aí eu perguntei e todos eles, alguns assim pareceram um pouquinho mais inexperientes em termos de método, né? E teve outros que eles trouxeram exatamente isso que você falou. De quando você já tentou, você conversou, deu feedback, você fez exatamente tudo o que você tinha que fazer em termos de desenvolvimento. As condições, né? Exato, você proporcionou as condições para que essa pessoa, ela permanecesse ali, se ela entregasse um resultado melhor, se ela se desenvolvesse, se tivesse esse interesse, e ela realmente não conseguiu, mas você foi mantendo ela atualizada do resultado dela, através de feedbacks, na hora que você demite,
Tipo, você não vai ficar preocupado. Você vai sentir que você tá fazendo até um favor pra essa pessoa, porque ela também não tá feliz. Sim. Isso, aí depois a gente chega na forma. Mas é o que eu sempre falo. Se o cara for pego de surpresa, É uma falha de gestão. é uma falha de gestão. Então, Exato. se você tá fazendo todo este papel, na hora da demissão, não é uma surpresa. É, porque se o cara foi pego de surpresa, faltou no mínimo feedback. Faltou no mínimo mostrar pro cara que ele tava errando ou como ele poderia melhorar em alguns pontos. Faltou no mínimo deixar claro, falar, cara, assim, ó, a gente tá tentando junto, o teu resultado não tá vindo. Porque um professor vai chegar e vai falar pro aluno, nossa, tá de recuperação. E se você não tirar a nota na recuperação, Você não passa de ano. você vai ser reprovado, né? É Exatamente. mais ou menos a mesma coisa. Cara, você tá na recuperação aqui com a gente, né? Tá muito frio. E se você... Eu tô aqui, tô te ajudando, tô me colocando disponível, tô conversando com você. Meu tempo é corrido, eu lido com um monte de coisa, mas eu tenho que lidar também com a liderança tua. Tô aqui te ajudando. Mas se você não se esforçar, se você não se ajudar... E tem uma parada de agora que tu falou isso, da zona ali de recuperação, que numa das empresas que eu fiz o benchmark, que foi a Envolves, eles falaram que eles têm as flags, as bandeiras. Que legal. Aí quando a pessoa ela tá numa yellow flag, é porque ela tá numa situação de recuperação. E ela sabe que ela tá no momento de recuperação e que se ela não passar pra uma green flag, ela vai receber a red, que daí seria a demissão. 2 amarelo, um vermelho. Então assim, eles recebem as bandeirinhas e eu não sei onde é que aparece a cor da bandeira. Deve ser no porém, aplicativo, né? Provavelmente. eu não sei se é tipo, a pessoa ela sabe que ela tem uma bandeira daquela, mas não é todo mundo, não é a equipe inteira sabe que a pessoa tá numa yellow, deve ser enfim. Só ela tem que né? saber. É individual, mas assim, ela sabe que ela Ela está com aquela cor de bandeira. E ela sabe que ela tá no processo de recuperação, então ela tá ciente até por cor, por tag. Isso eu achei bem curioso, assim, achei bem interessante. O feedback e aí, em tempo real, né? Se o resultado não vir, tá tudo bem, tem uma conversa. Você lida com o ser humano como ser humano, trata as coisas do jeito que tem que tratar, certo? Isso é bem Sim. importante Então, ressaltar, lidar com o ser humano como ser humano. Né? E aí você tem aquele cara que tem desempenho, mas o comportamento não é adequado, né? Foge dos valores da empresa, o comportamento não é adequado e também é uma decisão difícil. A maioria dos empresários mantém esse cara, né, na empresa porque, afinal de contas, ele vende, afinal de contas, ele entrega, mas o comportamento dele é totalmente inadequado. Na minha experiência, né, no longo prazo, manter esse cara na equipe é um problema gigantesco e eu acho que não vale a pena, tá? Mas vamos lá. Então, isso aqui é um cenário ideal, pensando em um líder que faz o papel do líder, pensando num líder que está comprometido com o engajamento da empresa, pensando num líder que está comprometido em desenvolver as pessoas e ele faz o papel dele. E que já existe uma cultura definida, né? Isso. E ele faz o papel dele. Então, ele vai usar de todos os meios, de todas as ferramentas e recursos, conversas 1 a 1, avaliação de desempenho, feedback, reconhecimento. Ele vai usar disso ao longo da agenda de liderança dele. Que, cara, você tem que ter uma agenda de liderança para olhar as pessoas e poder trabalhar isso. Aí ele vai usar isso. Ele esgotou todos os meios, né, de uma maneira consciente, até documentada, quando ele senta e fala, olha, vamos conversar, fulano, a gente já esgotou todos os meios, né? Já conversamos, já mostramos, o resultado... A gente consegue ver que o resultado não acontece, então a gente vai partir para sua demissão. E aí faz toda a parte protocolar e parte para a demissão, beleza? Sim. Agora, o que acaba acontecendo? Sinais de ruptura na cultura, né? Funcionário chega, porque eu sempre falo assim, né? A gente tem um papel de educação nas nossas empresas. Inclusive a imersão EAG, ela é toda voltada para, principalmente nos 2 primeiros dias, para falar da questão da liderança e da cultura junto, porque essas coisas andam junto. Então eu falo o seguinte, o que vai formar um cidadão, para ele se tornar um cidadão que tenha integridade, um cidadão que consiga atingir resultados, um cidadão que é dono da própria vida e do próprio destino, protagonista do próprio destino, seja ele no trabalho, né? Na vida pessoal, de uma maneira ou de outra, ele vai passar por alguns processos que vão formar esse cidadão. Então, os pais precisam educar ele para isso. Sim. A escola precisa educar isso para isso. Sim. Dependendo da família, da religião, a igreja, né? A igreja, o centro espírita, sei lá, né? Vai educar ele. E, por fim, a empresa. Quando qualquer um deles falha, vai sobrar para os outros. E aí a grande verdade é que no Brasil hoje o governo também tem sua parte nisso. O governo falha, os pais falham, a igreja falha e a escola falha. Sobra para quem?
Pra empresa? Pra empresa. A empresa não faz um processo seletivo correto, a empresa não tem um processo de educação do colaborador para ele entender quais são os valores, como funciona uma empresa, porque a empresa faz o que faz, quem o colaborador precisa ter para atender o cliente, porque é importante o cliente ter aquele resultado daquele produto ou daquele serviço que é entregue, né? Então, não dá para o empreendedor falhar, e a grande verdade é que muitos empreendedores falham. Quando o empreendedor falha nesse papel, o que acontece que a gente vê no dia a dia da empresa, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma legislação trabalhista, né? E esta legislação trabalhista, ela é muito usada quando a cultura é fraca. Como ela é muito usada? Você chega numa situação onde, porque no dia a dia é fácil você lidar com a situação de, pô, você está ali investindo no colaborador, ele tem um espaço para conversar, ele tem os 12 itens do podcast, a gente fala os 12 itens do engajamento, ele tem os 12 itens do engajamento sendo atendidos, ele tem uma linha direta para conversar com as pessoas, ele está sendo desenvolvido, e mesmo sendo desenvolvido, pode ser que ele arrume uma outra oportunidade, porque ele é um cara talentoso e ele está a fim de novos desafios, e ele chega lá e fala, arrumei uma outra oportunidade, muito obrigado, foi muito legal trabalhar aqui eu me desenvolvi, né, estou saindo. Né? Ou, no processo de nesse processo, você fala, olha, a gente está tentando, não conseguiu, não está funcionando, então, beleza, obrigado, né? Segue o teu caminho, a gente segue o nosso. Mas o que acontece quando você não tem as políticas de engajamento? O colaborador está insatisfeito. Porque a pior demissão que tem é essa, né? O colaborador está insatisfeito. Como ele está insatisfeito com a empresa, o que ele faz? Na minha linguagem, ele causa para ser mandado embora. Está causando. Está causando para ser mandado embora. Se você tem um colaborador que está causando para ser mandado embora, você tem que entender alguns cenários, né? Você tem alguns cenários. Por que o colaborador causa para ser mandado embora? Será que a cultura é boa? Será que a cultura é ruim? Será que os líderes estão falhando no processo? Será que não? Será que o salário é muito ruim comparado ao que o mercado oferece? Né? Será que ao trazer as pessoas para a empresa, você não identificou alguns valores que você poderia ter identificado? Será que ao trazer essas pessoas para a empresa, você não educou elas em relação a esses valores? E aí assim, aí o funcionário está lá, ele não te dá resultado. Você demora para tomar uma decisão de trazer outro para o lugar, porque se você é um empresário voltado para ter performance, você tem que trazer um cara que vai ter performance. E eu sei que você fala, mas demora. Onde estão esses caras, né? Esse é o teu trabalho, achar esses caras, né? Achar e desenvolver eles. Achar, formar, né? Isso, desenvolver eles. Isso. Contratar faz parte da agenda de liderança, né? Esse é o teu papel, achar esse cara. Então, quando você começa a ter uma situação que o funcionário está ali, e aí ele começa a causar, né? Ele está insatisfeito com a empresa, mas ele, por si só, ele não chega lá e fala assim, vou sair. Né? A empresa está insatisfeita com ela, aí você começa a ter esse tipo de situação, que é ruim na cultura da empresa. Né? Isso quando não está afetando as pessoas que estão do lado do trabalho das outras pessoas. A gente nem chegou a tocar nesse ponto ainda. Né? E aí a pessoa começa, né? Ela começa a falhar obrigatoriamente, né? Ou falta, ou não entrega um negócio, fica falando mal da empresa, e esse tipo de coisa, e aí você fica nessa guerra. Já aconteceu contigo? Várias vezes. Várias vezes. Você fica nessa guerra com o colaborador. Conta uma vez, Marcelo. Conta alguma vez que isso aconteceu. Olha, eu tenho muitas situações, né? Às vezes a gente se sente um otário. Né? É porque as pessoas gostam de escutar às vezes a gente se sente um otário, né? Um tremendo de um otário, né? E aí o problema é que isso vai fazer... para mim, eu entendo o seguinte, tá? E é lógico que a gente tem que levar em consideração que tem donos de empresas escutando isso, que tem colaboradores escutando isso, né? E aqui a gente está tendo uma conversa sem julgamento, sem falar o que é melhor ou o que é pior. Estou expressando aqui um sentimento. É muito importante as pessoas terem consciência dos valores e ter integridade, né? Porque integridade é um negócio que ela independe se você é dono de uma empresa ou se você é funcionário. Integridade é integridade. Quem tem. Quem não tem, não tem. Quem vive, vive. Isso é muito quem vive a integridade, vive a integridade. Então, uma pessoa que tem integridade, ela não vai contar uma mentira para ser mandada embora, certo? Uma pessoa que tem integridade, ela não vai chegar lá e vai causar uma situação para ser mandada embora, entendeu? Ela vai ter uma conversa e pronto. Então, olha o que acontece, olha o dilema. Depois a gente só tem que voltar para o tema como, né? Falar da forma de mandar, né? O que eu ajo antes de mandar. Tá no script, não se preocupa. Calma, tem mais coisas ainda. A gente tem script, né? Marcelo, uma equipe autogerenciável, né, Marcelo? Marcelo, uma das bases do EG é planejar as coisas que a gente vai fazer. Olha lá, uma vez uma funcionária chegou para mim, né? É engraçado ver esse tipo de coisa, né?
O funcionário chegou para mim e falou, Marcelo, eu descobri que a empregada que eu tenho lá, a mantedora, ou alguma coisa assim, né? Da minha filha, ou na escolinha que estava minha filha estava sofrendo abusos e maus tratos. Chorando. E era nova, era uma funcionária novinha. E ela contou toda uma história triste. E ela falou, eu me sinto uma mãe muito ruim porque eu deixei isso acontecer. Então agora eu decidi, eu vou cuidar da minha filha. Enquanto ela não tiver idade para não sei o quê, eu que vou cuidar dela e não sei o quê. Aí contou toda a história, chorando. Né? E a gente que é pai se comove com esse tipo de história, né? Sim. Marcelo, não dá para você me mandar embora porque se eu pedir as contas agora eu não vou receber isso, aquilo. Essa história toda da legislação. E a pessoa conta a história e eu me comovi com a história, né? E eu falei, tudo bem, eu vou te mandar embora. Mandei embora. Fiz lá o papel e mandei embora. Pô, eu falo no dia seguinte, né? Passa 4, 5 dias. Aí vem alguém e fala assim, você é um otário mesmo, né? Eu falo assim, como eu sou um otário? Pô, a menina passou na faculdade. A aula começa dia tal. Ela precisava ser mandada embora. Ela contou uma historinha lá qualquer pra você e você mandou ela embora. Pesado isso, né? É bem pesado, né? Porque... Neguinho mata a mãe, mata o pai, mata o filho pra contar uma história, pra contar uma mentira dessa, só pra poder receber a rescisão. Por isso que eu sou contra esse negócio da nossa lei trabalhista, né? Eu acho que tinha que ser a mesma legislação seria quando o funcionário pede as contas ou quando o dono da empresa manda embora. Porque aí você não tem esse joguinho, que fica esse joguinho, entendeu? E não, ainda tem uma consequência que... A gente está falando de um caso específico e isso gera uma consequência em outras pessoas que possivelmente são íntegras. É o que você conversou antes, né? As pessoas íntegras, elas acabam pagando sempre o preço por causa disso. É assim, compensa não ser íntegro. Porque assim, ó, vamos lá, a menina veio e contou essa história triste. Então, a gente como dono, chega uma pessoa e fala assim, me manda embora. Aí você vai falar, tá, por que eu vou te mandar embora, né? Se você é um funcionário, está produzindo, não tem um motivo para te mandar embora. Me manda embora. Né? Se você é íntegro, você vai olhar e falar, é mesmo. Aí, às vezes você tem uma oportunidade em outro lugar, ou você quer estudar, ou sei lá, né? Você tem o teu motivo. E aí você fala, tudo bem, aí você vai pedir a conta. Você é íntegro, você pediu, né? Eu não tenho motivo, e aí você pediu a conta e, teoricamente, você abriu mão dos seus direitos. Se bem que o direito ele prevê algumas coisas. Não vou entrar muito nessa seara, né? Mas... abriu mão de receber uma rescisão, de receber uma multa e etc. Isso. Né? Não é que ele abriu mão, é assim. Sim. Se você recebe a rescisão ou a multa, se você for demitido sem justa causa. Ou seja, se o patrão chegar do nada e pegar e falar assim, né? Não dá mais e te mandar embora, você tem direito a receber um negócio. Quando você opta por não trabalhar mais naquela empresa, ele tem uma regra. Quando o patrão te demite, a regra é outra. E isso causa o seguinte, eu como funcionário eu quero receber sempre o que é melhor. Então, às vezes eu deixo de ser íntegro porque eu quero receber o que é melhor. Né? É um problema isso. E aí assim, ó, se você é íntegro e chega e fala assim, me manda embora e eu não te mando, você sai e vamos lá. Você não recebe teoricamente o que você chama de direito. Se você conta uma mentira, eu acredito, eu te mando embora, você recebe tudo. Ou, bom, então não vou contar uma mentira. Não vou entregar resultado, vou falhar, vou provocar e ele me manda embora. Ele me manda embora, eu recebo tudo. Então, quando eu olho para esse cenário, é sempre vantajoso não ser íntegro. Sim. É sempre vantajoso não ser íntegro. É o caminho mais fácil, né? Está enraizado na nossa cultura. Mas as pessoas não foram educadas ou treinadas para serem íntegras. Sim. Elas foram educadas ou treinadas para levar vantagem, né? Sim. E aí isso é um problema. Bom, aí o que acaba acontecendo? Então, eu tive uma situação como essa. Aí você fala, pô... Aí se você, como empresário, você tem o teu funcionário trabalhando, ele chega lá e fala assim... Ele não vai te contar uma mentira, ele vai falar isso. Se você fala, não, tudo bem, né? Você sempre foi um cara nota 1000, sempre fez tudo o que precisava, então vou te mandar embora. E você manda embora. Você abre um precedente na tua empresa para todo mundo chegar e fazer isso. Exato. E aí como que você faz se você abriu esse precedente? É um problema. Aí se você não faz isso daí,
as pessoas, como não foram educadas para ter integridade, chegam atrasados, traz atestado falso. Essa história toda que ele vai fazendo para provocar, até você mandar embora. E aí o que acaba acontecendo é uma guerra. É uma guerra que o empresário sempre perde. Não tem como ele ganhar nessa guerra. Não tem como ele ganhar essa guerra. Não tem. Ele sempre perde essa guerra. Essa queda de braço, ele sempre perde. É sempre ruim para o empresário, porque ele vai ter alguém lá que está causando, não está produzindo, está tirando o foco e a concentração dele de produzir resultados. E ainda está contaminando outras pessoas. E está contaminando outras pessoas. Né? Se ele pega, simplesmente o cara fala, não estou mais feliz, e o funcionário chega e ele faz isso, ele abre precedente de custos, de esse tipo de coisa, né? Então, às vezes o cara tá procurando outro lugar, arrumou outro lugar, vai começar amanhã, chega e fala, me manda embora. Aí você mandou o cara embora, ele saiu, recebeu tudo que ele tinha que receber, e no outro dia começou outro. Então, você abre precedentes. Então, é assim, Marcelo, qual que é a solução para isso? Na minha concepção, a solução para isso é um empresário investir muito, mas muito, 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 em criar uma cultura. Eu não sei se no YouTube, se a gente falar palavrão, pode dar um problema, né? Uma cultura muito boa, uma cultura top, para não falar o palavrão, vocês já entenderam, né? Você investir muito tempo em criar uma cultura top que os bons queiram estar ali. Investir muito tempo na tua liderança para você formar cada vez gente melhor. É essa a solução. Você vai evitar chegar nesse estágio. Tá? Então você investe uma cultura top, onde as pessoas crescem, onde elas têm oportunidade. E aí quando chega um dia dessa pessoa sair, porque as pessoas não vão ficar a vida inteira. Quando chega o dia dessa pessoa sair, ela vai ser grata por tudo que aconteceu, e aí vocês vão tomar o melhor caminho dentro daquela cultura. Então essa é a melhor solução. Mas, pensando que o mundo não é perfeito, né? Que isso muitas vezes não é feito, que o engajamento não está criado, chegou no ponto X da questão. Ô Marcelo, só um ponto antes disso, né? Você acha relevante criar a cultura, não só uma cultura top, uma cultura FODA, mas uma cultura que bata muito em integridade? Porque se a gente trabalha em integridade desde o início da contratação dessa pessoa, isso não pesa para ela viver isso dentro do trabalho e na hora dela tomar as decisões, ela não age dessa maneira? Então, na hora da contratação, você tem que... Algumas coisas precisam ser avaliadas, né? Então, criar uma cultura de integridade é o dono da empresa viver isso, mostrar isso, ensinar o que é isso, fazer workshop com as pessoas, falando sobre o tema, não só sobre integridade, mas sobre todos os valores da empresa. Nesse ponto também educar as pessoas sobre isso. É interessante pontuar isso, porque às vezes a gente tem que entender, o dono precisa entender, quem está escutando a gente, que se ele também quer um funcionário íntegro, ele precisa ter integridade. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria deixar como consciência para quem está escutando e até para a nossa conversa que está sendo bem bacana. Ele precisa, por exemplo, às vezes o dono chega e reclama, fala, o funcionário faz isso, faz aquilo outro, mas o dono vende sem nota. Sim. Ou então meu funcionário não se desenvolve. Aí você pergunta, e você estuda, você faz? Não, mas é o funcionário que tem que fazer. Então, eu descobri uma coisa com um cara chamado Marcelo Germano. Não, é sério, eu descobri uma coisa que me chocou bastante. Que a empresa é reflexo do dono. Uau! Sempre assim, a empresa é um reflexo do dono. Então, você começa a ter um monte de funcionário causando para ser mandado embora, dá 2 passos para trás, né? Revisa o que está acontecendo. Exato. E procura fazer essa mudança. Então, e antes da gente entrar no método, né, de como... Um método de campo de batalha do Marcelo para demitir uma pessoa. Né? É surpreendente. Existem várias formas, né, de chegar numa demissão. Algumas delas podem ser convidar para um café, né, Marcelo? Virou uma piada. Né? Então, café, oferecer água. Tem várias coisas que você já me contou de que pode ser feito. O café aqui virou até piada interna, né? Quando a gente fala assim, ô João, vamos ter uma conversa? Não. Café eu não vou tomar. Café eu não quero. Parei de tomar café faz exatamente 1 ano para não correr mais esse risco. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Então, você trabalhou todas as questões e aí chegou um momento. Você deu feedback, conversou com a pessoa, ou, né, a pessoa vem causando. É engraçado que quando a pessoa vem causando, que você senta na sala e fala assim, tá aqui tua carta de demissão, essa você faz com raiva e você fica com mais raiva ainda. Porque quando você fala, tá aqui tua demissão, a pessoa abre um sorriso, fala, eu sabia, né?
Essa demissão não é difícil fazer, né? E a pessoa ainda tira um sarro da tua cara. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é assim que é. Isso mesmo? Já. Sério? A pessoa dá risada da tua cara. Fala, cara, tá aqui, ó. Tua decisão. Fala, eu sabia. Até que enfim. Dá risada. Até que Sério? enfim. Meu Deus. A pessoa tá forçando você mandar embora. Você não manda. Ai, Aí ela tá forçando, você não imaginar manda. Nem eu Você tá também na não. queda de braço. Por isso que é um problema de cultura isso. Claro. Você tá na queda de braço. Né? Então, o dono da empresa sempre perde, porque enquanto a pessoa está forçando, ela não está produzindo, ela está roubando a tua energia. Se ela roubar a tua energia, você produz menos. Se ela está lá, não está produzindo, está roubando a tua energia, ela está roubando a energia de todo mundo do time. Então, você já está perdendo. Na hora da demissão, a pessoa ainda tira um sarro da tua cara, né? Dá risada, né? Então, o que você faz quando isso acontece, Marcelo? O que você já fez quando isso aconteceu? Não faz nada, né? Você reza. Senão tu não saiu pra fazer um reiki? Manda ela pedir pra qualquer empresa ligar pra pedir recomendação dela. Mas quando liga pra pedir recomendação, você não pode falar mal. Você não pode falar nada. Beleza. É verdade. Isso também. Você não pode falar nada. Entendeu? Como Você assim? tem que dar a carta de recomendação ainda. É obrigado por lei. Obrigado. É obrigado. A carta de recomendação é obrigado a dar. Eu não sabia disso. Bom, vamos lá. Mas você não pode... Mas assim, isso fere uma integridade, não a carta, mas quando alguém te liga, você não pode falar, olha, essa pessoa, ela não... Aqui na minha empresa, ela não trabalhou do jeito que eu esperava. Não, você pode não pode falar isso. Você pode não falar nada. Você pode não falar. Se tiver alguém gravando a ligação, você toma um processão. Você pode falar, prefiro não comentar sobre essa pessoa. Você fala assim, a empresa não fala sobre ex-colaboradores. Ou não temos nada a declarar. Puta. Mas também fica bem subentendido pra quem tá contratando, né? Sim, fica. Fica bem subentendido pra quem quando tá você contratando. fala, olha, não temos nada a declarar, quem tá ali no outro lado da ligação já entende que é uma questão, né, delicada. Caramba, eu não sabia disso. Real, Sim, que bizarro. É bizarro. Bom, vamos lá, né? Então, você tem essa situação, né? O cara que forçou. Quando você manda embora, ele dá risada. Ele fala, tá que enfim, hein? Ainda quando ele sai da empresa, ele sai falando pra todo mundo, aí, ó, não disse que eu ia conseguir? É assim, cara. Fez uma aposta. Não disse que eu ia conseguir? Eu falei, né? Se você tá falando isso é porque já aconteceu. Olha a conquista, né, cara? A conquista. Olha só, né? Tem umas pessoas que conquistam, sei lá, ser sócio, ser líder. Eu tô pensando assim, meu objetivo é ser demitido. Chega em casa, fui demitido, gente. É que ele não fala o objetivo de ser demitido, né? Porque é o seguinte, as pessoas fazem coisas com intenção positiva. Por trás de todo comportamento ruim tem uma intenção positiva. Sim. Qual que é a intenção positiva dessa pessoa? É receber alguma coisa a mais, porque ela acha que ela merece aquilo, que ela tem direito àquilo, e pronto, é isso, essa é a intenção. Aí quando ela conseguiu, acabou, a intenção positiva é essa. Que bizarro, e é bem como tu falou, isso gera um treino dentro da empresa, um treino não intencional na empresa, porque se essa pessoa ela sai e fala assim, gente, consegui, dá uma a entender que qualquer um consegue causar pra ser demitido também. Que merda. Então, aí, você entende como é complicado claro que é. de situação? Então vamos supor, tirando esses casos bizarros, né? O líder que está... Aí o cara que está causando para ser mandado embora é uma demissão que nem é tão difícil assim, tá? Uhum. Nem é tão difícil assim, porque o cara causou para ser mandado embora. Quais são as demissões difíceis? Essas que no teu processo de liderança não conseguiu evoluir, tá? Ou a tua empresa está passando por uma crise. Você precisa cortar. Você já passou por isso também. Você precisa cortar, já passei por isso também. Essas são as demissões difíceis. Então você está lá no teu papel de liderança, tentando desenvolver a pessoa, você dá feedback, você mostra, você alinha. Eu sempre falo que o cara nunca pode ser pego de surpresa. Eu já demiti gente sendo que a pessoa foi pega totalmente de surpresa. Já aconteceu isso comigo. Tá? Já cometi esse erro várias vezes, não foi uma não. E foi falha de gestão, tá tudo bem. Foi falha minha de gestão. Mas aí chegou o dia, você vai demitir essa pessoa, você vai sentar e conversar com ela. Se você fez o teu processo direitinho, não vai ser surpresa, a pessoa vai entender tudo, mais o ato. Você ligar lá no RH e falar, me faz o papel de demissão que eu vou demitir, né? Porque tem muita gente que manda direto para o RH, não quer nem saber de demitir, né? Eu aconselho que o líder, quando tem que demitir um liderado, ele não terceirize. A responsabilidade dele. A responsabilidade é dele, né? Então, aqui dentro da hierarquia, cada líder demite o seu liderado. Então, você vai sentar com o liderado e você vai ter que explicar o motivo, vai ter que falar tudo. Então, você vai falar, olha, vamos conversar, a gente já vem conversando mediante
os últimos dias, na nossa conversa a gente já vem alinhando isso aqui não funcionou. Então isso vai fazer com que eu tenha que partir para fazer a tua rescisão. Está aqui a documentação, você precisa assinar isso, funciona assim, você vai cumprir aviso prévio. Aí encaminha para o RH só para ajustar questões burocráticas, documentação, pagamento, se vai ter aviso prévio, se não vai ter aviso prévio, certo? Então, teoricamente, você faz isso. Mas qual que é a minha experiência? O momento da demissão, por mais que você acertou no seu papel, ele é sempre um momento tenso. Dá dor de barriga, Marcelo? Muito tenso. Porque tem pessoas que você está querendo desenvolver e elas não estão tentando e não conseguem, e tem pessoas que nem tentam, tá? Então é muito difícil você colocar todo mundo na mesma régua. Todo mundo na mesma régua. Da tremedeira, eu tenho uma tremedeira, eu fico com frio. Me dá frio. Eu, quando estou em momentos muito tensos, eu sinto frio. Me dá frio. Então, o correto, dentro do manual, você vai chegar para a pessoa, vai apontar para ela exatamente quais são as razões que ela está sendo demitida, vai explicar, baseado em fatos e dados, e nos últimos feedbacks que deu, e beleza, né? Vai encaminhar a pessoa. O que eu aprendi? As pessoas ficam muito reativas na hora da demissão. Elas ficam muito reativas, porque é um momento muito tenso. Elas estão sendo contrariadas, né, Marcelo? Elas estão sendo contrariadas, né? Isso, estão sendo contrariadas, estão sendo rejeitadas de uma maneira ou de outra. Sim, dói no coração. Dói no coração. E para quem está fazendo também, dependendo do... Né, você fala, nossa, eu vou mandar a pessoa embora e ela tem 2 filhos e não sei o quê, e o que ela vai fazer, né? Tem todos esses sentimentos acontecendo. Mas, cada pessoa tem uma bagagem, né? Que a gente tem que excluir essa bagagem para demitir ela. Isso. Então, assim, ó, eu já tive casos, por exemplo, a piada do café. A gente tinha aqui dentro do EG uma pessoa que trabalhava, todo mundo gostava muito da pessoa, mas o resultado não estava aparecendo. Foi feita uma conversa, depois de alguns anos trabalhando, a gente fez uma conversa para falar, cara, vou jogar real. Não está rolando, não estou satisfeito, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Se a gente não mudar alguma coisa nesse caminho, não vai dar para continuar. Até então, tinha tido várias conversas, mas nenhuma conversa efetiva de que não está rolando, se não mudar, não vai dar para continuar. Então, tivemos a conversa, fiz um acompanhamento até que chegou o dia que, não funcionou. E aí eu chamei a pessoa e falei, vamos, porque o nosso espaço aqui é pequeno, né? Falei, vamos tomar um café? Aí chama, por isso vocês dão risada. Quando você chamar para tomar café, né? Não vai tomar o café. Não, café não. Quando eu saí aqui, como era uma conversa madura, a gente já tinha conversado antes. Com certeza. Né? E eu já vinha dando os feedbacks. Eu saí aqui, a gente abriu a porta. Quando saiu na porta, eu só virei e olhei para a pessoa e falei, cara, não está rolando. Né? E aí, eu dei uma respirada de alívio. Aí a gente desceu o elevador de boa, batemos um papo, tomamos um café, acertamos com a transição. Foi muito tranquila essa demissão. Sim, claro. Foi muito tranquila essa demissão. Por quê? Porque não foi aquele negócio de surpresa, não tinha aquela reatividade, né? Pessoas maduras. Mas isso é uma exceção. Claro que é. Isso é uma exceção. A maioria das demissões, quando você chega aqui, a pessoa se revolta, a pessoa chora, a pessoa, né, não quer nem ouvir, pede para você voltar atrás na decisão. Outra coisa, se tomou a decisão, não dá na hora da demissão para voltar atrás. Né? Tem muitas vezes que volta. Eu já aconteceu de voltar atrás. Chegar lá e ia mandar a pessoa embora, e aí volta atrás. Não faça isso. Mas você falou para ela ou não? Não. Já começou o processo de demissão e voltei atrás. Porque na conversa você volta atrás. Mas e aí, por que você recomenda não voltar atrás? Cara, pra você sentar na mesa e fazer um papel. Escrever um papel, olha, agradecemos, não sei o quê, comunico a sua demissão. E você voltar atrás, depois que você mostrou o papel para a pessoa, eu acho que isso para a sua liderança não vai ser muito efetivo. Tá? Pode ser que funcione em algum lugar, pode ser que alguém tenha algum exemplo de que deu certo. Para mim, nunca deu. Depois tu demitiu essa pessoa que tu recontratou. Então, assim, aí você sentou, você vai fazer o que vai acontecer. Via de regra, a pessoa vai chorar. Né? Vai chorar, vai querer saber por quê, vai querer saber se não tem volta, se você pode mudar a tua decisão. Então eu faço assim, algumas pessoas estão muito fechadas para receber o último feedback. Porque se você der o último feedback, ela tem a oportunidade na próxima empresa.
Utilizar aquilo a favor. Utilizar aquilo para não cometer os mesmos erros. Sim, sim. Tá? Se desenvolver. Tem Pra gente se que já desenvolver, se negou a receber feedback? Tem. Hoje é assim, ó. Eu, quando vou fazer demissão, eu entro na sala, deixo sempre mais ou menos um copo d'água pronto, porque eu sei que a pessoa vai chorar, a maioria chora, ou não, né? E aí, se a pessoa chorar, eu ofereço uma água, eu espero, dou o tempo da pessoa. Eu fico bem paciente, dou o tempo da pessoa. Então eu sento, comunico, falo, olha, tem uma notícia para te dar, eu acabei como teu líder, né, não terceirizo, como teu líder, acabei tomando a decisão de fazer a tua rescisão. Então a gente vai partir para uma conversa agora, e essa conversa é a tua rescisão. Eu espero para ver a reação da pessoa. Se a pessoa reagir bem, aí eu falo, você quer conversar sobre a rescisão? Até porque, de repente, na tua próxima empresa, você pode ter algumas coisas de melhoria. Se a pessoa estiver aberta para a conversa, eu vou ter essa conversa. Se a pessoa estiver fechada para a conversa, eu não vou dar, no momento da demissão, onde a pessoa está frustrada, com raiva, né, com 1000 emoções, né, sob forte impacto emocional, se a pessoa não estiver aberta para receber um feedback, eu não dou. Simplesmente não dou. Então, eu falo, olha, vamos ter que partir para a tua rescisão. Espera a rescisão. Aí se a pessoa falar assim, mas por quê? Aí eu falo, vamos conversar? Então a gente já conversou no dia tal sobre isso, a gente conversou no dia tal sobre aquilo, a gente fez isso, mas o fato é que não funcionou. A empresa está num momento que ela precisa de resultado, a gente precisa crescer, e as regras são claras, você sabia desde o início, a gente vai partir. Se você quiser, eu te dou sugestões de melhoria, o que você pode fazer para melhorar no próximo emprego. E também quero sugestões de melhorias, o que eu posso fazer para ser um líder mais assertivo. Inclusive, tem até um documento que você dá para o colaborador, para ele... É entrevista de desligamento, né? Que eu mesmo posso fazer ou encaminho para o RH fazer, né? E aí eu tenho uma conversa sincera e franca com a pessoa. Às vezes a gente chora junto, porque você começa a conversar com a pessoa, ela vai trazer um contexto pessoal, às vezes ela fala, cara, tá tudo dando errado na minha vida, porque, pô, minha mulher, tô para me separar, o meu marido me deixou, eu tô com uma dívida aqui que eu negociei, agora como eu vou fazer para pagar, sabe? Você vai ter aquele momento lá, você chora junto com a pessoa, mas você se mantém firme ali na tua decisão, né? Mas assim, ó, eu vou falar que na maioria das vezes, quando eu vejo, a pessoa na hora tá fechada pro feedback. A maioria hoje tu pode dizer que estava fechado. É que eu fiquei muito tempo sem mandar ninguém embora, né? Então, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu mandei 3 pessoas embora, né? 3 pessoas que eu mandei, aí teve as que se demitiram, tá? Então, teve um caso de uma pessoa que eu demiti que eu tive uma conversa antes e aí a gente viu que não ia funcionar. Aí fiz a conversa, fez a transição normal, não teve maiores problemas. Aí teve uma que eu não sei se ela foi pego de surpresa, né? Mas tinha tido uma conversa, mas eu não tive uma conversa muito efetiva, direto ao ponto, né? Eu tive uma conversa em equipe e falei, olha, tá acontecendo este tipo de comportamento. Falei para a equipe como um todo, era um comportamento específico de uma pessoa, né? Em vez de eu chegar naquela pessoa e falar, cara, você tá com esse comportamento e tá errado. Aí tive uma conversa em equipe. Depois tive essa conversa de novo em equipe. Não funcionou. E aí eu chamei essa pessoa. Isso para mim foi uma falha. Aí eu mandei. Quando eu mandei embora, a pessoa foi pega de surpresa. Mas assim, ela vinha fazendo algumas coisas que você fala assim, não é possível, essa pessoa está provocando a demissão, né? Está provocando a demissão. E aí, na hora da demissão, deu a impressão que ela foi pega de surpresa. E aí ela pegou e falou, tem como reverter? Não tem. Então, é assim, né? Eu sento, cato o papel, entrego e falo, olha, eu tomei a decisão, né, mediante vários cenários, de que não dá mais para a gente continuar junto, então eu vou partir para a tua rescisão. A pessoa foi muito reativa, né, e não quis ouvir o feedback. Não quis. Ela pegou e falou, tem como voltar atrás? Eu falei, não tem. Eu falei, você gostaria de saber os motivos? Gostaria de conversar? Não quero conversar. Não conversei. Né? E pronto, não conversei. Cuidou da documentação do que que cuidar. Aí falou que ia cumprir o aviso prévio. Aí no dia seguinte chegou atestado. E aí, aí é a situação que todo dono de empresa faz. Que pode acontecer. A pessoa na pega vida de real. surpresa, Sim. aí tem que fazer aviso prévio. Ela fala que vai cumprir, Sim. mas não cumpre. Então aí também isso. Cumpre aviso prévio ou não cumpre aviso prévio? Né? Muitas vezes você precisa que a pessoa cumpra o aviso prévio. Só que ela não vai cumprir.
Algumas cumprem, outras não cumprem. E aí a gente não vai ficar fazendo julgamento. É um momento de forte emoção e você tem que fazer. Então, o que eu recomendo? Como demitir? A demissão, ou a pessoa é pega de surpresa, né, nesse tipo de coisa, ou a pessoa vem tentando. Você vê que a pessoa vem se esforçando. Mas assim, né? Você não tira... Você não consegue fazer suco de abacaxi com limão, certo? Do limão você só faz limonada. Então, às vezes, por mais que a pessoa venha se esforçando, ela não tem... E essa é dura. E essa deve ser dura. A gente, como líder, você fala, cara, eu tô me esforçando. A pessoa, você vê que a pessoa está se esforçando, você mudou a pessoa de lugar, às vezes, você fez o job rotation, mas não rolou, cara. Então, do limão não dá para tirar suco de abacaxi. E aí você vai fazer isso. Pô, essas são as mais duras. Você vai mostrar para a pessoa, vai oferecer ajuda, vai fazer o que for, mas você vai sentar e vai falar, olha, eu vou te explicar o que aconteceu, quem sabe com isso você pode melhorar na próxima, né? Se a pessoa ficar muito enraivecida, não dá feedback nenhum, encaminha a documentação e pronto. Você sempre pergunta, né? Você quer receber o feedback, você pergunta, ou você faz uma análise e vê se a pessoa está aberta ou não. Vamos lá, quando eu faço o meu processo direitinho, todas as vezes que eu fiz o meu processo direitinho, eu não precisei dar feedback. Que a pessoa já sabia. Então, vamos falar aqui no caso do EAG, eu fiz 3 demissões no EAG. Desde quando começou. Fiz 3 demissões. Das 3 demissões que eu fiz no EAG, uma foi pega de surpresa, as outras 2 eu não precisei dar feedback. O feedback foi dado ao longo do processo. E foram... né? Inclusive, as 2 que eu fizeram aviso prévio, não teve... Ajudaram a transição. Ajudaram a trazer, deixaram o processo pronto. Funcionou. Aprendizado. O aprendizado é grande, né? Diante disso, sim. E aqui foi... pega de surpresa, eu acho que houve uma falha minha que foi pega de surpresa, não cumpriu o aviso prévio, e aí tem um monte de outras coisas, né? Sim, Quantas pessoas tu acredita que hoje tu já demitiu, assim, total na vida como empresário? Acho que umas... Deixa eu perguntar, João. Parece aquela cena do Sr. e Sra. Smith que ela pergunta, quantas você já matou? E aí ele fala... Olha, em 24 anos de empresa, a empresa já deve ter demitido mais de 600 pessoas, sei lá, mais de 1.000 em 20 anos. A gente tem 140 funcionários lá na Luma. A gente já demitiu, sei lá, né, mais de 1.000 pessoas. Não tem um número. Acho que eu vou pedir esse número, fazer essa estatística, né? Mas eu, pessoalmente, de fazer demissão, eu acredito que eu fiz umas... Entre 70 e 100 demissões, eu acho que eu fiz, diretamente. Diretamente. É porque quando você vai crescendo a tua empresa e trazendo mais pessoas... Consequentemente, você vai demitindo as pessoas que estão nos cargos mais altos. Né? E tem um monte de demissão. Já fiz demissão assim, ó. Você vai lá, você fala, tá crescendo, aí você fala assim, cara, tô crescendo, vou fazer aqui, vou montar esse time para essa coisa. Aí você vai e monta um time, contrata 3 pessoas para um negócio porque tá crescendo. Aí aquilo lá não realiza. Aí você tem que mandar as 3 pessoas embora que você contratou. Não é nem por falha das pessoas. Sim. Porque é por falha tua. Você montou um plano para as pessoas, o projeto não se realizou, as pessoas estavam para lá, você teve que demitir. Já fiz essa demissão. Já fiz demissão porque, cara, a empresa está em crise aqui, não está funcionando, preciso cortar custo e eu preciso te demitir. Mas sabe qual que é o legal da gente trazer esses exemplos quando você fala como agir com cada reação? É que quem está aqui do outro lado da telinha, do celular ou do relógio mesmo, né? Ele precisa entender como vão ser essas reações, porque ou ele está se identificando ou ele vai passar por isso. Então, é bacana a gente trazer esses exemplos. E por isso que eu queria te perguntar, qual que foi a mais difícil? Qual que... não sei se foi a primeira, mas assim, qual que foi a decisão mais difícil, a demissão mais difícil que você teve que fazer em toda a tua jornada? Conta pra gente. Cara, teve alguma específica? Principalmente quando você tem pessoas que estão no início com você... E que passaram pela dificuldade junto e que na hora da dificuldade a pessoa estava 150%. E aí chega um momento em que essa pessoa não entrega mais. Aí você fica naquele sentimento, cara, na hora mais difícil essa pessoa estava 150% comigo e agora ela não está entregando, eu estou tentando, eu já fiz de tudo e não adianta. Né? Essas são as mais difíceis. E via de regra, todas as vezes que eu tive esse tipo de demissão, eu dei alguma compensação. Entendi. Todas as vezes que eu tive essa. Então, eu tive... lógico que num podcast aqui a gente não pode sair falando o nome, né? Sim. Mas, vamos lá. Eu tive uma colaboradora
que... Dentro da imersão ele fala. Inclusive ela tava... Não é essa, é uma outra ainda. Inclusive ela tava num momento... Então é uma outra. Ela tava num momento bem difícil da vida. O marido desempregado. Ela tava tinha acabado de ter uma ação de despejo. Tava indo morando de favor na casa de não sei quem. Né? Numa situação bem crítica. Mas, o fato é que não funcionava para a empresa. A empresa estava num momento de crescimento, era um cargo de gerência, não rolava. E aí eu tive que fazer a demissão dessa pessoa. Foi uma demissão muito difícil, muito difícil. Fiz uma compensação. O que eu falo é fazer uma compensação, né? Eu paguei mais do que o que a lei manda, né? Dei alguns benefícios para essa pessoa além do que a lei manda. Muito mais do que a lei manda, sabe? Então, fiz isso. Mas aí você fez isso acho que essa foi a mais difícil. Eu fiz isso sabendo que era o certo e para eu me sentir bem com todo o cenário. Eu tive uma outra pessoa também que essa deu 200%. No momento mais crítico, ela deu 200%. Mas naquele momento, infelizmente, onde eu precisava de alguém com determinadas características, ela não tinha. Não é que ela não queria, não, ela queria. Mas ela não conseguia entregar o que eu precisava. Não tinha como... A nossa legislação é um problema, né? Não dá para você descer a pessoa de cargo. E não dá para você, sabe, dar danos morais, dependendo do jeito que você fizer. Eu não tinha outra solução. Era uma pessoa que ali ela não tinha condições de entregar o que eu precisava, não estava entregando, e aí a gente teve que fazer. E essa pessoa, nessa altura do campeonato, ela não era eu que liderava ela pessoalmente. Eu tinha um diretor, né, que era o líder dela. Então, na nossa política, é sempre o líder que faz. Mas entenda que essa pessoa tinha uma conexão muito grande comigo, e aí ela foi demitida pelo diretor, mas eu fiz questão de conversar com ela pós-demissão, né? Porque, afinal de contas, né, era uma pessoa que estava comigo ali desde o princípio. Eu tive umas 3 pessoas assim, que não fui eu que demiti, mas que eu fiz questão de, após o líder fazer o papel dele, eu ia conversar com a pessoa. O quê? Só para as pessoas que talvez não estejam entendendo o que eu estou falando, após o líder fazer o papel, então assim, por exemplo, a Aline aqui, ela tem um papel de liderança. Ela tem algumas pessoas que ela lidera. Se tiver alguém na equipe da Aline que não deva continuar na empresa porque não entrega resultado ou porque o comportamento não é adequado, quem tem que fazer a demissão é a Aline. Esse é o papel da Aline, ela não pode colocar na minha conta. Né? Como líder, ela tem que assumir que é o seguinte, como líder, eu tenho que contratar, inspirar, treinar, motivar, promover, né? Até negociar, o teu papel é negociar comigo uma promoção para um liderado teu, negociar comigo um aumento de salário de um liderado teu, né? Mas demitir é um negócio que é responsabilidade tua. Né? E aí pode ser que você tenha amanhã que demitir alguém, né? Vamos supor que amanhã você tem que demitir o João. O João não gosta. Olá, né? Aline, sempre a gente usa o João. É sempre o João. Eu tô começando a achar que tem alguma coisa aí, Marcelo. Quer me contar alguma coisa? Então, quer me contar alguma coisa? Como hoje o João é o teu liderado, é você que vai ter que fazer isso. Mas como o João estava comigo, antes mesmo de você entrar pro time, né? O João estava comigo, foi o primeiro sales aqui da empresa, não sei o quê. Dos que tem hoje, só a Rai chegou antes do João. Né? CLT sou eu, depois porque a Rai era estagiária. Né? E aí eu vou ter uma conversa com o João. Não vou deixar a Aline fazer e não vou conversar com o João. Agora então, duas emoções. Não, é uma só, né? Tá, eu só tenho uma conversa. Duas conversas, já associei errado. Então, isso daí aconteceu. Então, isso aconteceu com uma pessoa também, né? E aí eu tive uma conversa, de novo, compensações. Sempre faço compensação. Coloco a pessoa num processo de outplacement. Eu tenho uma profissional que eu conheço, que é fera para fazer recolocação profissional, sempre ponho para passar com a pessoa e faço essas compensações. Então, eu tive essas situações. Teve demissão que eu fiz e depois quando você faz a demissão, você fala, ufa, por que eu não fiz isso antes? Né? Várias. Aliás, a maioria das demissões é por que eu não fiz isso antes? Maioria das demissões. Tira um peso. Tira um peso. Você fala, por que eu não fiz isso? Mas por que eu não fiz isso antes? Já não quer... Já quer ser uma falha de liderança. Falha de liderança? Sim.
Eu acho que isso não pode. Isso tem que ser atípico, né? Isso não pode acontecer, na verdade. Não pode acontecer, mas eu já tive vários Então que eu falei. aqui o feedback, Marcelo. Mas é o que é, né? Porque eu penso o seguinte, né? São várias emoções. A minha emoção como dono na hora que eu vou demitir e a emoção do liderado na hora que vai ser demitido. Sim. Né? Então, exatamente. Então eu espero que as pessoas possam ter tido várias sacadas. Eu vou deixar aqui com o que a gente falou. Tem alguma pergunta aí? Vou deixar uma abertura de uma pergunta, que é o seguinte. E demitir familiar? Cara, demitir melhor amigo, já demiti melhor amigo. Demitir familiar, eu não demiti familiar. Eu não trago familiar para trabalhar comigo, né? Então, mas minha ex-mulher trabalhava comigo. Eu demiti minha ex-mulher. E aí? É duro, né? É duro, né? Tem que saber conversar. E é uma conversa difícil. No fim das contas, é uma conversa difícil. Ó, não tá rolando. No caso da minha ex-mulher, era assim, ó. Não tá funcionando. Eu sou super exigente com todo mundo. Então, eu cobro que todo mundo chegue no horário e cobro que todo mundo faça o horário. Na outra empresa, a gente tem uma cobrança de horário muito forte. Eu cobro que todo mundo entregue tudo dentro do prazo que tem que fazer. E, cara, não cumpre horário, não entrega tudo que precisa. Aí, quando eu vou falar alguma coisa com o colaborador fala: tô esperando tua ex-mulher fazer a parte dela. Aí eu olho pra você olha pra mim com uma cara de: não tá rolando, não tá funcionando. Eu prefiro que você fique em casa. Né? E pronto, né? Mas é difícil, né? E é difícil, mas acho a gente, no fim das contas, tem que fazer o que tem que ser feito. Acabou. Contratar quem não deve demitir, quem não pode demitir, é um tema para um outro episódio de podcast. Então, queria dizer para vocês, e agradecendo a Gleide e o Elton, que comentaram bastante sobre isso, queria agradecer vocês por esse podcast. Foi muito legal. Eu acho que esse tema, demissão, é um tema que dói muito nas pessoas. Então, o grande ponto contrate devagar e demita rápido. Não é pra ter a sensação de que eu não fiz isso antes. Não é pra ter essa sensação, Marcelo. Se o funcionário tá causando para ser mandado embora, é que tem graves problemas na sua cultura e na sua liderança, nos dois juntos. Exato. Nos dois juntos. Ou errou na contratação, ou a cultura não está instalada, ou a tua liderança está falhando, e aí ele começa a causar para ser mandado embora. Mesmo você fazendo tudo isso, quer dizer que ele não vai causar? Sim, mas esse é um caso muito atípico, né? Quando isso acontecer, se resolve rápido. Porque quanto menos tempo, mais rápido. Aline, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. E a minha palavra final desse podcast é que você que vai ter que me demitir se for necessário. Pô, João, que isso? João, talvez não, né? E se você for promovido e a Aline deixar de ser sua líder, você passa a ser um gestor e eu passar a ser o seu líder. Mas aí eu já não sou mais demitido, né? Vou ser subido, né? Eu não vou ser mais demitido. Mas é que daí já não vai mais ser eu. Imagine que você vire gerente comercial. Isso é um convite? Eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento. Você vira gerente comercial e aí você vai responder diretamente para mim. Sim, exatamente. Aí então, vai ser eu. Minha palavra mudou agora. Aí eu vou te chamar para tomar café. Ei. E ó, se acontecer, João, quando te chamar para tomar café, vou chegar, João, vamos tomar um café? Aí João vai falar, não tá rolando. Aí você vai falar, tá bom. É isso aí. Beleza. E a vida que segue. Beleza. Mentira, que a reação do João vai ser assim: Marcelo, eu não tomo café, você sabe muito bem desde que eu entrei. Gente, a cultura já nos vai ter ensinado que a gente não aceita café do Marcelo. Gente, muito obrigado. Não esqueçam de curtir no YouTube, não esqueça de dar joinha, não esqueça de compartilhar. Manda mensagem no Instagram do Marcelo, foto que está assistindo ou escutando o podcast. A gente adora receber as mensagens de vocês. Muito obrigado por todas as palavras que no nosso YouTube, no Instagram do Marcelo, no Instagram do EAG, tem muita gente gostando. Então, valeu, até mais. Tchau, Aline. Tchau, Marcelo. Falou, João. Falou, Marcelo. Tchau. E quem ficou até o fim viu dando a pescadinha. Pô, o podcast foi muito... Melhor finalizador de podcast. Não. Vou botar na minha bio do Instagram. Finalizador de podcast. Cara, mas esse assunto é muito legal. Esse assunto é muito legal.